Bom dia, meus amigos. No dia de ontem, 22 de março, foi dada entrada no STF uma petição de embargos de divergência. O que seriam esses embargos de divergência? Embargos de divergência visa corrigir uma situação de que algum julgamento foi feito ações contrárias e não foi feito de acordo com as regras vigentes. No caso do julgamento das ADIs, foi colocado a revisão da vida toda junto. Então, os embargos de divergência, na forma dos artigos 330 a 336 do regimento interno do STF. Então, essa petição está pedindo que seja anulado o julgamento referente ao recurso da revisão da vida toda, o qual foi julgado junto com outros temas da ADI 2110 e ADI 2111. E é pedido que a revisão da vida toda seja julgada com exclusividade, pois são anos de espera pela confirmação da decisão. E no caso, nesse julgamento das ADIs, ele foi julgado simplesmente junto com outros temas e virou o assunto principal. E já estavam dando como certo que acabou a revisão da vida toda, que não tem mais jeito, que quando a pauta do dia, que foi mudado, né? Em primeiro lugar era a revisão da vida toda. Aí o presidente do STF mudou, colocou as ADIs antes, já com o intuito de misturar com a revisão da vida toda e bloquear a revisão da vida toda. Só que isso não é permitido. Isso não pode ser feito. O julgamento, naquele momento, era das ADIs 2110 e 2111. E só. Não tinha nada a ver com revisão da vida toda. É bom que fique bem claro isso daí. Então, foi tumultuado tudo, né, na intenção de que realmente prejudicar a revisão da vida toda. E, inclusive, teve votos que não eram para ter. Por exemplo, o voto do Flávio Dino. O Dino não pode. Flávio Dino não pode votar na revisão da vida toda. Só que, nessa mistura, junto com as ADIs, ele votou. E votou contra. E ele não pode votar. Na ADI ele pode, nas ADIs. Só que na revisão da vida toda ele não pode. E ele votou nessa mistura que foi feita junto com o processo das ADIs. Então, essa advogada é Elizabeth deixa eu ver aqui. Elizabeth Azeredo Duarte Silva. É uma advogada aposentada que está pedindo que, em respeito a todos os aposentados e idosos, requer a Vossa Excelência, que seria o ministro Alexandre de Moraes, a petição, sejam recebidos os embargos de divergência para anular o julgamento das ADIs do dia 21 de março de 2024, onde foi incluído
com a intenção de prejudicar a revisão da vida toda no julgamento de outros temas das ADIs, para que possa dar continuidade ao julgamento específico da revisão da vida toda, por ser medida de respeito ao ato jurídico perfeito, direito adquirido e ao princípio da dignidade da pessoa humana, e, por fim, manter a decisão anterior da revisão da vida toda, que foi unânime. Nós já ganhamos. Então, o julgamento da revisão da vida toda foi marcado. Já foi marcada para o dia 3 de abril. Seria uma quarta-feira. 3 de abril, uma quarta-feira. E será um julgamento específico da revisão da vida toda. E até lá, a gente espera que esse julgamento do dia 21 realmente seja anulado, porque ele foi um julgamento ilegal, onde foi incluída a revisão da vida toda, que não era pauta daquele momento. A pauta daquele momento era julgamento das ADIs 2110 e 2111. E por parte de um tribunal como o STF, Superior Tribunal do Trabalho Federal, ele tem que ter as regras jurídicas perfeitas. Não se pode fazer qualquer coisa. Mistura, põe aqui, tira ali, faz o que quiser. Tanto assim que naquelas ADIs, inclusive, o ministro Gilmar Mendes não poderia ter votado. Mas ele veio com uma justificativa de que aquilo lá mudou, que daqui para frente não vale mais daquele jeito. Ele não poderia, mas agora ele pode. Quer dizer, eles se sentem como se fossem os donos da bola. Não poderia, mas agora pode. E é ele que está dizendo isso. É um total desrespeito às questões jurídicas, que tem que ser... tem que ter regras. Tem que ter regras, e as regras têm que ser cumpridas. Então, está caminhando bem. No dia a gente achou que estava tudo perdido. Até no outro dia de manhã estava todo mundo achando que a coisa já tinha ido pro brejo. Mas não. Nós vamos ficar melhor do que antes. Por quê? Agora está sendo pedido, através de embargos de divergência, e não vai ter só esse, ele vai ter mais, para anular aquele julgamento que foi totalmente ilegal. Não se pode colocar a revisão da vida toda em outro processo e julgar, inclusive colocando ministros que não podem estar julgando e julgaram. Isso tem que ter ordem. E para ter ordem tem que ter tem que ser punido. Tem que ser punido quem fez um ato ilegal. E quem armou tudo isso foi o presidente do STF, o Barroso. Ele armou tudo isso com a intenção realmente de prejudicar a revisão da vida toda. Mas não importa se for presidente, se está errado e tem que ser corrigido. E a anulação tem que ser feita. E tem que ser feita, está no prazo, né, até 15 dias, porque esse julgamento não pode ir para trânsito em julgado. Porque se for para trânsito em julgado, aí não pode mexer mais.
Então tem essa questão, tem aquela questão de rever, de entrar com recurso também nos embargos, e através de um partido político, que tem que ser através de um partido político. Então tem várias ações que vão ser feitas nesse período até o dia 3 de abril. Hoje nós estamos no dia 23 e ainda tem muito tempo. Tem muito tempo para todas essas medidas sejam tomadas, e que no dia do julgamento, da revisão da vida toda, vai ser outra situação. Não vai ter mais isso que levou um susto de todo mundo, dizendo que acabou a revisão da vida toda, porque eles anularam. Foi um ato completamente ilegal, e o que é ilegal tem que ser corrigido. Tem que ser corrigido. E quem cometeu esse ato ilegal também deveria ser punido. Tem que ser punido. Porque não se pode, num Supremo Tribunal Federal, fazer um ato desse tipo, totalmente ilegal, deixar pessoas aí, todos que aguardam a revisão da vida toda, que são alguns 25, 30 mil pessoas, é pouca gente. E deixar todo mundo nervoso. Teve pessoas que tiveram infarto, foram parar em UTI, de nervoso, por ver aquela situação de que está tudo perdido e que não vai ter mais jeito. Isso é um absurdo. Isso é um absurdo, não pode acontecer. Mas graças a Deus está sendo tudo encaminhado para que as coisas voltem ao normal, melhor do que antes. Melhor do que antes. Tem que ter respeito. Respeito, não só por ser idoso, respeito à pessoa humana mesmo. É dignidade. Nós já passamos por 3 julgamentos na STJ, 2 no STF, virtual e físico, e ganhamos. Não é assim não. Vem tirar da nossa boca o que nós temos direito. Não pode ser feito assim não. Isso vai ser corrigido rapidamente. E no julgamento do dia 3 de abril a situação vai ser outra. Vai ser outra. Completamente diferente. Eu fico feliz de estar passando essa notícia para vocês, porque eu vejo que uns dias atrás a gente estava em desespero. Hoje não, hoje está tranquilo. Porque o que está errado tem que ser corrigido. E se esse julgamento foi um julgamento falso, um julgamento com intenções más de nos prejudicar, ele tem que ser anulado. Ele tem que ser anulado. Porque não tem cabimento algum colocar a revisão da vida toda num outro processo. E dar como se fosse certo. Mas não é certo. É totalmente errado e tem que ser corrigido. Então, meus amigos, vamos ficar tranquilos, porque está tudo dentro dos planos de Deus e nós vamos ficar melhor do que antes. E rapidamente a nossa decisão vai sair. Quem sabe no dia 3 de abril se resolve tudo da nossa revisão da vida toda. Já cai a suspensão dos processos e tudo fica resolvido. Eu desejo um bom fim de semana a todos. Fiquem com Deus e que está tudo em paz, graças a Deus. Tudo vai estar sendo resolvido da melhor maneira possível.
com a graça de Deus. Obrigado, um grande abraço a todos.